Aleluias. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor, amém, queridos? Vamos colocar de pé todos, por gentileza. Vamos iniciar esse momento de adoração ao nome do Senhor Jesus. Você que nos assiste através dessa live, compartilhe com os seus amigos. Que a palavra do Senhor venha ser ministrada nessa noite, que venha ser levada ao máximo de números de pessoas possíveis. Que você que nos assiste, assim como nós estamos aqui na igreja, que nesse momento nós venhamos deixar de lado tudo que a gente fez no nosso dia, que nós fizemos, e que nesse momento nós venhamos se dedicar inteiramente a buscar a presença do Senhor Jesus, a render graças e louvores àquele que é digno de toda honra, louvor e adoração, esse nosso Deus maravilhoso. Então gostaria de convidar você que está aqui presente, como você está aí vendo esse vídeo, vamos fechar os nossos olhos nesse momento em nome do Senhor Jesus e vamos falar com o nosso Deus. E eu peço que você feche os seus olhos, porque quero que nada tire a tua concentração agora no momento que você tem em particular com Deus. Coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a sua palavra. Diga assim comigo e repete essa oração com bastante fé no teu coração. Diga: Senhor meu Deus, com mais fé, meu Pai. Diga: nesse momento eu abro o meu coração e entrego ele inteiramente. Diga: em tuas mãos. Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga: Senhor, que eu venha sair, diga, de posse da minha vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu quero viver o sobrenatural na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então peça isso ao Senhor Jesus. Aquilo que é impossível para você, você pode pedir a esse Deus, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que pode fazer tudo. Então, fala com o Senhor Jesus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus Santo, nós nos encontramos na Tua casa com o seu propósito de adorar, de bendizer. Nós clamamos a Ti porque não há outro Deus a quem nós possamos clamar e confiar. Então nós entregamos as nossas limitações, Senhor, em Tuas mãos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, nessa casa de oração. Meu Deus, abençoe cada pessoa que está aqui, abençoe cada pessoa que está por vir à Tua casa ainda, que está ouvindo esse áudio nesse momento. Eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento, Senhor, o Senhor venha se fazer presente nesse lugar, como diz a Tua palavra, que Teu Espírito venha fazer presente. E como diz a Tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Que o Senhor venha fazer os mesmos milagres que o Senhor operava nos tempos de hoje, Senhor. Abençoe cada família aqui, porque hoje é o culto da família também, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Exaltado esse Deus maravilhoso. Amém, querido? Amém, povo de Deus? Eu acho que é a massa que eu não estou ouvindo você muito bem não, mas eu acho que essa massa que está abafando um pouquinho o som. Mas glória a Jesus que nós estamos aqui. Vamos celebrar o Senhor com alegria. A Bíblia diz
que aqueles que confiam no Senhor são como uns montes, mas não é qualquer monte, diz que são iguais ao monte de Sião, que pode tremer, abalar, dar o vento, mas ele permanece firme. Então esse aqui confia no Senhor. E hoje é um culto especial, porque é a Santa Ceia do Senhor. O Senhor disse: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ou seja, Jesus disse que ele iria para o Pai, mas um dia ele voltaria. Enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Amém, querido? Então vamos declarar essa canção. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Peço que você, por mais que você esteja de máscara, você solta a tua voz e louva o Senhor junto comigo, em nome de Jesus. Amém, querido? Solta a tua voz. Pastor, canta o rim, põe nós dois, dá certinho. Vamos embora que é para adorar o Senhor Jesus. Amém, querido? Amém? Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. E tuas palmas também para louvar o Senhor. Bata a palma, não é pecado não, porque a Bíblia diz: todo ser que tem fôlego louva o Senhor, e nós temos que cantar com símbolos, com tudo. O nosso corpo é do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos celebrar o Senhor com alegria. Aleluia. Aqui, ó. Assim, ó. Quero ver isso bem forte, que é para o Senhor Jesus. Se você que está na sua casa também, adora o Senhor junto conosco. Aleluia. Permanecem
conhecer Jesus. E você acredita? Deixa eu te falar algo. Que tem pessoas, e eu vou te falar, pessoas, digo, na igreja, que tem tanto tempo no evangelho, tanto tempo na igreja, e muitas pessoas ainda não conhecem verdadeiramente quem é Jesus, ou os planos que Jesus tem para a vida dela. Você acredita nisso? Tem pessoas que vivem tanto tempo, mas ainda não conhecem Jesus. Por que quando nós examinamos as Escrituras? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras. E toda vez que a gente vai ler a Bíblia e começa a examinar, começa a estudar a palavra do Senhor, a gente vai vendo o que Deus vai fazendo, coisas novas, o que Deus quer. Às vezes você viu uma pessoa ler, você já leu um versículo uma vez, aí passou-se um tempo, você foi ler outra vez, Deus já te mostrou algo que você não tinha visto daquela primeira vez. E assim Deus vai começando a se revelar para o seu povo, o Senhor Jesus. Então é importante que as pessoas venham buscar verdadeiramente o Senhor Jesus. Eu queria cantar um louvor que eu cantei de manhã. E há muito tempo eu nem lembrava, o pastor, a palavra que ele me encheu de manhã, bateu em cima desse louvor fazia muito tempo. E o refrão dela eu queria passar com você. Que diz que nós temos que conhecer Jesus. E o refrão diz assim, ó: te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Só isso. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Que o alvo da tua vida, querido, quando saiu disso, que nós deveríamos buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Ele estava falando disso, exatamente disso, de conhecer. Você veio pedir que o Senhor venha se revelar para você nessa noite. Então essa canção eu quero cantar com você, e no refrão você vai cantar só isso: te conhecer e prosseguir em te conhecer. O que é isso? Você sempre está buscando conhecer o Senhor Jesus. Sabe, a gente tá aqui, o casal aqui que namora, está se conhecendo. Aí você casa, começa a conhecer mais, e vai conhecendo. Passou 30 anos, aí você está conhecendo aquela pessoa. Assim é com Cristo. A gente conhece, mas toda vez que a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vê, sabe, Deus fazendo algo novo, e diz: olha o que Deus tem para a minha vida, e você vai conhecendo o que Deus tem para a nossa vida. E o nosso Deus é um Deus bom. Amém, querido? Então, mesmo que você não sabe, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e meditasse na letra dessa canção. Mas que você venha meditar mesmo na letra dessa canção. E você venha prosseguir em conhecer o Senhor cada dia mais. Diz assim, ó: tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de ti, declarei. Pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara
pastor, eu não sei. Mas medita na letra das canções. Esse tem que ser o nosso alvo da nossa vida, é o Senhor Jesus. É o segredo de eu, da minha pessoa, de você não se desviar. Sabe? É estando na presença de Deus, porque o Senhor, Ele nos conhece. Diga assim, Deus me conhece. Diga assim, Deus me conhece. Domingo passado, para quem não veio, eu ministrei a palavra, Deus me deu uma palavra. A gente falou sobre Davi. Não estou falando do rei, Davi. Que Deus conhecia o coração de Davi. Tanto que a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi. Então Deus, Ele nos conhece. E é por isso que nós temos que estar prostrados aos pés do Senhor Jesus. Mas Deus sabe o que você precisa. Queria que você cantasse comigo essa canção. Em nome do Senhor Jesus, você me ajudasse em nome de Jesus. Se você quiser fechar suas olhos, fecha. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo o que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços, Deus, quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. O som da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo uma mesa, meu Pai. Tudo que eu sou, pertenço a ti. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só. Declare isso. Eu vivo só pra ti. Erga as tuas mãos aos céus com os olhos fechados. Vai adorando o Senhor, vai sentindo a presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E o Senhor Jesus ensinou dizendo: fazer isso em memória de mim. Nós precisamos entender isso. Você que está em casa, vai adorando, vai recebendo a presença do Espírito Santo na tua vida. Deixa Deus te tocar, abra o seu coração. Deixa o louvor, a unção de Deus te tocar, e para que Deus receba o nosso louvor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa. Meu Deus, toca na vida desse homem, dessa mulher que está aqui conosco, como também esse que nos assiste. Vai de encontro agora, livra de todo mal, de toda maldição. Oh meu Deus, caia por terra todo pecado, caia por terra, meu Deus, todo engano. Limpa o nosso coração.
os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender. Vai tirando toda a enfermidade do corpo, da alma. Querido, vai se alegrando na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Adore, adore, adora. Abra seu coração. Oh, aleluia, Deus. Deixa o Espírito de Deus te tocar em nome de Jesus. Já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Diga: eu quero de volta. De volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Adore o Senhor. Vai recebendo a presença dEle na tua vida. Se alegra na presença dEle, porque Ele vem para buscar a sua igreja. Eis que breve virei e levarei para mim mesmo. Oh, aleluia, Deus. Foram embora, sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Solte a tua voz com fé, diga: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite. Me leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Adore o Senhor, solte a tua voz. Vai recebendo um tempo de refrigério, por mais difícil que sejam os tempos. Maior é o nosso Deus. É aquele que luta a tua peleja, que vai na frente. Restitui, Senhor. Saia toda vergonha, todo orgulho, todo opróbrio, toda humilhação. Erga suas mãos aos céus. Diga: meu Deus, eu abro meu coração para a tua palavra, para o teu Espírito, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Você que também está pela web, seja bem-vindo ao nosso culto online, culto da Igreja Deus Criador. Eu sou o pastor José Iremirto. Nós falamos diretamente do bairro de Mangabeira, Paraíba, em João Pessoa, Brasil. Seja bem-vindo. Saudade, dona Edilena, os irmãos, glória a Deus. Pega aí a palavra de Deus, por gentileza. Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53. Você vai abrir no meio da Bíblia, está Salmos. Vai passar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Isaías, está ali naquela região. Capítulo de número 53. E o verso de número 7. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você me assiste? É porque Deus tem te sustentado. É porque o sacrifício de Jesus no Calvário foi para que você tivesse vida. Quando a pessoa compreender, quando nós compreendermos, nós entendermos esse mistério, nós vamos entender o sacrifício de Jesus. Eu
não vou me estender muito, mas eu vou refletir, trazer à tua memória, porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Eu falava isso aqui numa quarta-feira, quando Filipe pregava para o eunuco, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 32. Mas Isaías 53, uma profecia antes de Jesus, 700 anos antes de Cristo, Deus já revelava como seria a vida do Senhor Jesus. E mais de 2000 anos, nós estamos trazendo isso à memória. Está aparecendo só uma parte da mesa da Santa Ceia, porque nós enquadramos mais aqui. Hoje nós celebramos a Santa Ceia, porque o Senhor Jesus disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Se a gente pudesse celebrar todo domingo a Santa Ceia, mas porque dá um trabalho, mas eu estou orando, nós vamos nos organizar, nós vamos fazer pelo menos 2 vezes no mês. Prepara aí, Carmo mais Rafaela, vamos para aquelas mesas bem chiques, em nome de Jesus. Não sei se eu vou botar uma quarta-feira, ou se vai ser um domingo sim, outro não. Vou me programar aqui, mas vai dar certo. Vamos lá, Isaías 53, versículo de número 7. Você que está em casa, compartilha esse link. Já quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão sintonizando. Um abraço para os meus conterrâneos lá na cidade de Umari, Ceará. Ivo, Amador, as pessoas que me assistem, Neide, todas as pessoas, em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente, para a glória de Deus. Pastor Genor, seja bem-vindo, fiquei feliz agora, glória a Deus. Se quiser sentar mais aqui na frente, tem as cadeirinhas juntas aí, vocês dois. Sente mais aqui na frente, o pessoal que está chegando, os últimos são os primeiros. Vamos lá, Isaías 53, versículo 7 diz assim: acharam? Assim que você encontrar, olha ao teu lado, se tem alguém sem a palavra de Deus, divida com ela as Sagradas Escrituras. Diz assim, Isaías 53, 7: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Você toma posse em nome de Jesus. Eu quero ler e vou pedir que toda a igreja, como também quem está em casa, repita comigo com muita fé no teu coração, em nome de Jesus. Que tome posse em nome de Jesus. Diga assim comigo: ele foi oprimido. Com mais fé, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você em casa, junte-se a nós nessa fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, foi lida agora, nós vamos ler mais. Abre o nosso entendimento para compreender, para entender, porque o Senhor diz: esse povo não deu crédito, mas aquele que deu crédito, não deu crédito para que ouvisse, cresce e eu as curasse. Então nós queremos dar crédito, então nos cure, nos liberte. Use minha boca, meu coração, meus lábios. Alcance essa pessoa, não só essa que está aqui na igreja, como aquelas que estão nos assistindo agora, como também aquelas que vão assistir. Que o Senhor entre e traga cura, libertação. Hoje é dia de cura, de milagres, de sinais, de prodígio, maravilhas. Então, meu Deus, não olhe as nossas falhas, mas traga a tua cura pela misericórdia. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, aplaude com alegria. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento, por gentileza, e vamos aprender aqui da palavra de Deus. Eu meditei tanto na palavra ontem, eu falei, vou transmitir o culto da manhã também, fazer online, vou preparar a mensagem. Amor, se quiser, vem, deixa ele sentar com a esposa aí. Vem mais aqui para frente, isso, vem para cá. Eu gosto de ver os casais juntos, mesmo brigados, sabe?
Que às vezes um brigado, um ficam lá na frente, sente junto, glória a Deus. Mesmo assim, não toma para casa de... Aí, agora ficou bonito, glória a Deus. Amados, aí eu meditava na palavra de Deus, e quando a gente começa a estudar, ler, seja a palavra de Deus eu creio que envolve mais por ser santa, mas quando a pessoa se dedica, ela viaja, ela começa a buscar mais referência e vai estudando. E eu comecei a meditar na palavra ontem. Eu tenho várias Bíblias, aí eu tenho que usar às vezes 2 Bíblias para marcar mensagem, senão me confundo. Eu esqueci até de organizar a igreja, de chamar as irmãs para ajudar a organizar para a Santa Ceia. Em lembrar 10 horas da noite, que minha esposa lembrou. Mas estava ali meditando na palavra. E eu quero compartilhar algo simples com você, mas poderoso. Para os que estão em casa, todo segundo domingo do mês a gente celebra a Santa Ceia. Lá em Coríntios 11, Jesus disse que era para fazer isso em memória dele até que ele viesse. E na Santa Ceia, para que você que está em casa e quem está aqui entenda, a gente parte o pão e come do pão e bebe do suco de uva. Jesus disse fazer isso, que o pão é o símbolo do meu corpo e o suco de uva o seu sangue. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então a Santa Ceia é para todos os salvos, aqueles que já se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente participa. Tem uns que não se batizaram, já estão pedindo, nós vamos batizar daqui para o final do ano. E é uma comunhão com Deus. E a Santa Ceia é tão importante. Eu evangelizava uma moça, amiga da minha esposa. Aí eu disse para ela, é Santa Ceia. Ela disse, minha avó que gosta de Santa Ceia. Ela vai todas as Santas Ceias, porque varia. Nós ministramos segundo domingo do mês. Tem igreja que ministra no primeiro domingo do mês. Tem igreja que é no primeiro sábado, no segundo sábado, outro no último sábado. Aí ela disse, minha avó vai em todas as Santas Ceias. Ela gosta. Aí eu disse, mas voinha, para que isso? Ela disse, eu gosto de participar da Santa Ceia. Eles só precisam uma vez por mês. Não, é bom se você participar várias vezes, não tem problema. O apóstolo Paulo sempre ministrava todos os domingos. É porque dá um trabalhão, mas nós vamos organizar, fazer pelo menos 2 vezes por mês. A Santa Ceia é para trazer à memória a vinda de Cristo, que ele disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Jesus vem, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diga, Jesus vem. E qual é a nossa posição? É continuar crendo. Nós ouvimos isso desde pequeno, eu costumo dizer isso na igreja. Ora, minha mãe, mesmo nós na religiosidade, minha mãe dizia, olha, o mundo vai se acabar. Você não ouvia isso do seu pai? E a gente morria de medo, o mundo vai se acabar, como é que vai ser a minha vida? Só que eu já tenho 44 anos e até agora ele não se acabou. Talvez você tenha mais idade do que eu. E aí leva a tendência as pessoas não acreditar que Jesus vai voltar. É tanto que tem igrejas que não acreditam, que vende pedra, vende sal, engana as pessoas. Quando a pessoa faz isso, ela não acredita mais. Mas nós devemos continuar crendo que Jesus vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Então a Santa Ceia é esse memorial. E eu quero compartilhar com você esse texto do Senhor Jesus. 700 anos antes de Cristo, Isaías vai trazer esse texto tremendo. Nós vamos conhecer aqui a pessoa de Jesus, um pouco do seu sofrimento, e vamos conhecer como aconteceu. Aqui diz que ele foi levado como ovelha muda. Isaías capítulo de número 53, o verso 7 diz, ele foi oprimido. Tu sabe o que é uma pessoa ser oprimida? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O versículo de número 1 de Isaías 53 diz assim, eu quero ler esse texto com você. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Aí lá vamos conhecer o Senhor Jesus. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que eu não desejássemos. Então como é que era o Senhor Jesus?
Ele era sem formosura, sem parecer, para que não desejássemos. Habitava numa terra seca, não tinha nenhuma beleza, o versículo 3. O versículo 2 diz, o 2 diz isso, o 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como era que era o Senhor Jesus? Uma pessoa normal. Cresceu na carpintaria do seu pai, com certeza fazendo todos os seus trabalhos. Um homem experimentado no trabalho. Então Jesus foi provado em todas as coisas. Versículo de número 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga glória a Deus. Então ele já começa a narrar aqui, Deus, o Senhor, usando o profeta. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi moído. Isso já significando Jesus no Calvário. Jesus vai tomar todas as nossas dores. Jesus vai levar, ele vai sentir toda a dor da nação. Deixa eu explicar com detalhe para você entender. Você sente dores, nós sentimos dores. Nós sentimos dores quando sofremos uma pancada, quando sentimos uma enfermidade, ou sentimos dores quando somos decepcionados por alguém, ou sentimos dores sentimentalmente. A dor da alma, do espírito, a opressão. Então Jesus vai para o Calvário e ele vai levar todas essas dores, ele vai arrancar de mim e de você a dor da alma, do espírito, o engano, a decepção, a traição. Ele vai trazer no seu corpo, você vai já entender. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Quem é que aguenta? Para que você entenda bem espiritual, isso aí que já faz a obra, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: não impõe as mãos sobre as pessoas precipitadamente. Está aqui um pastor que entende, os pastores, quem conhece mais a Bíblia, mas você vai entender. Não é bom você sair botando as mãos na cabeça das pessoas. Nós oramos aqui, ungimos, nós colocamos as mãos porque nós temos preparação para isso. Mas quando o pastor não tem preparação para isso, além dele ficar perturbado, ele fica doente, ele se desvia e deixa de fazer a obra. Porque quando você coloca a mão sobre alguém orando, você toma a guerra dela espiritual. Se ela está sofrendo de um câncer ali, se você não estiver bem, aquele câncer vai para você. Se você não estiver bem, aqueles espíritos malignos, aqueles encostos, como dizem algumas igrejas aí, vai ser transmitido para você. Então, para você interceder por alguém, você tem que estar bem espiritual. Aprenda, você que já está em casa, não tomar as dores da pessoa. Tem pessoa que sai orando assim, aí entra em guerra, aí a vida fica rebentada. Para você fazer isso, você tem que ter uma preparação. Por isso que está dizendo, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ora, quando Jesus toma todas as nossas dores, ele intercede pela humanidade, vai sair no mal de todo mundo aqui, ó. A inveja, não aqui da igreja, quem está assistindo todos, a inveja, o orgulho, o ciúme, a desunião, a dor da alma, do espírito, a dor no corpo, aí vai tudo no corpo de Jesus. Versículo 6, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você entende agora? Toda a iniquidade da humanidade cai sobre Jesus, fez cair sobre ele. Versículo de número 7 que nós lemos: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele foi oprimido. Aquela dor que veio sobre ele. Agora, interessante, eu pregava na quarta-feira, o título da mensagem está até aí, se você quiser assistir, procurar aí na web, aí no YouTube, na minha página no Facebook.
prudente como as serpentes, simples como as pombas. Eu falava sobre isso. E eu citava isso do Senhor Jesus. Eu fiz a comparação do que é uma ovelha e o que é a serpente. A ovelha, quem é vaqueiro, quem é fazendeiro, quem cria esses animais, há uma diferença da ovelha para o bode ou para qualquer outro animal. Apesar de participarem da classe de ovinos, a carne se parecer, mas o sabor é diferente e a atitude do animal é diferente, as características. A carne de ovelha parece com a de bode, o leite é bem parecido, mas quando faz as comparações de característica é diferente. Você pode prender uma ovelha, puxar, bater, ela não berra face a ovelha, porque é um símbolo do Senhor Jesus. Agora o bode, se você pegar na perna dele, ele já começa a berrar. A ovelha você faz o cercado, ela obedece, ela fica ali. O bode você tem que fazer ele solta, ele pula, ele só bater em parede. Ele não obedece. E Jesus disse que, comparou outra certa vez, que vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então Jesus é o símbolo disso, que ele foi levado perante o Sinédrio, perante Herodes, perante Pilatos, perante o julgamento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos judeus. Ele foi levado e foi oprimido, foi humilhado, e ele não abriu a sua boca. Você está entendendo isso? Nós somos criaturas de Jesus. Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo, como Cristo é de Deus. Nós devemos imitar Jesus. Nós não podemos estar reclamando, amados, por qualquer situação, não. Tem gente que reclama por qualquer coisa. Tem gente que já vira a personalidade, isso é ruim. Fique calado, resolva, ore. Fale menos. Tem 2 ouvidos, é para ouvir mais, uma boca só. Então fale menos, escute mais, ore mais. O Senhor Jesus está dando esse exemplo, pegando toda a dor. E agora eu vou fazer questão de ler com você, com detalhes, para você entender o sofrimento de Jesus. Venha comigo até o Evangelho de Mateus, capítulo 27, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos pular 700 anos agora. Mateus, capítulo de número 27, e o versículo 21 em diante. Estou resumindo isso aqui, porque se nós fôssemos meditar ao pé da letra, o sofrimento, o propósito do Senhor Jesus, nós ficaríamos aqui com certeza a noite inteira. E se deixasse alguém fazer uma pergunta, nós íamos ficar aqui pelo menos um mês. Mateus 27, versículo de número 21 em diante. É fácil. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Acharam? Eu sempre risco e eu acabei não riscando aqui na Bíblia, mas encontrei. Mateus 27, verso 21. Diz assim: e respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses 2 quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Porque Jesus vai ser condenado pela humanidade, sem pecado algum. Jesus, Deus é tão bom que Deus nos dá poder de escolha, livre-arbítrio. Você está aqui na igreja hoje, agora, porque você escolheu vir. Você está assistindo porque você decidiu parar na página e assistir. Deus dá livre-arbítrio. Jesus chega na cidade, cura um homem, lá em Gadara, o endemoniado gadareno, um homem que morava no cemitério, vivia se alimentando de defuntos. Jesus liberta ele, o homem fica em perfeito juízo. Os demônios daquele homem saem, entram nos porcos. Aí os moradores daquela cidade dizem: nós não queremos o Senhor aqui. Eles expulsam o Senhor Jesus. Jesus podia dizer: eu não vou sair não, eu vim para pregar a obra do Pai. Mas o texto mostra claramente que Jesus entra no barco com seus discípulos e vai embora. Jesus só entra na sua vida se você permitir. Eis que vem Isaías e bato na sua porta. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. Se você não abrir, Jesus não entra. Quantas pessoas Jesus está batendo na porta para se converter, para entregar a vida para Ele, mas a pessoa não quer, prefere o mundo, prefere as coisas do mundo. Então Mateus 27, versículo 21.
Aí o povo levou ele ao julgamento. Está lá diante de Jesus. Jesus que não cometeu nenhum delito, e do outro lado, Barrabás, um criminoso. O Pilatos, e sem querer se meter na causa, querendo soltar Jesus, mas não tomou nenhuma atitude, muito pelo contrário, deixou as coisas acontecer. Quem que vocês querem que solte? O povo disse: nós queremos Barrabás. O povo sempre quer o errado. As pessoas sempre querem o errado. Mesmo se Jesus viesse hoje, novamente, que ele não vem mais, tá? Se ele vier é um falso profeta, não acredito. O povo crucificaria da mesma maneira. 22. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Gritaram em voz alta. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Não é o tema de hoje, mas eu vou dizer: tem gente que está que nem Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Ora, em Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Fulano, como é que está a tua vida? Já entreguei nas mãos de Deus. Sim, mas você tem que lutar. Se você pode fazer, por que você não faz? Ele podia dizer: não vai, mas nós sabemos que é a propósito de Deus. E não fica lavando as mãos assim não, você tem que resolver o problema. Aí ele entrega Jesus para ser açoitado e para ser crucificado. Ele não faz nada, vai ser açoitado e vai ser entregue para ser crucificado. Por que não crucificaram logo ele? Porque a palavra de Deus não falha, ela tem que se cumprir. Glória a Deus. Versículo 27, vamos entender aqui. 27 diz: e logo os soldados do presidente, do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, tiraram logo a sua roupa, cobriram com uma capa de escarlate, pegaram uma capa vermelha, cobriram Jesus. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e a sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Deixaram Jesus com menos de roupa possível, botaram uma capa vermelha sobre ele, enfiaram-lhe uma coroa de espinho, aqueles espinhos furando, você não aguenta espinho nos pés. Você sabe que a nossa cabeça tem muitas veias aqui, ó. Que nem a engenio de seu César, dá para ver de longe, estão mais carequinha. Tem muitas veias, os Eliseus daqui, glória a Deus. E quando coloca aquela coroa de espinhos, eu imagino os espinhos bem parecidos com uma árvore que a gente tem na nossa cidade, não sei se alguém conhece, braúna. Tem um espinho grosso, começou a furar as veias. E o rosto dele começou a ser banhado de sangue. Aí colocaram na mão dele um pedaço de pau, uma cana, e começaram a zombrar de Jesus. Ah, tu é o rei? E se ajoelhava e humilhava, e Jesus ali calado, amados, como ovelha muda que não abriu a sua boca, não se defendeu. A gente fica indignado quando a gente vê uma injustiça, porque a Bíblia diz em Mateus 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, quando eu vejo uma injustiça assim, eu queria poder para poder agir, mas Jesus tinha poder. Quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco, ele disse: Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada, porque com a espada fere e com a espada será ferido.
Ou eu não tinha, Pedro, poder para rogar ao Pai, e o Pai enviar 12 legiões de anjos para me defender. Você sabe quanto é 12 legiões de anjos? Uma legião tem de 5.000 a 7.000. Vamos, para os 7.000 não ficar complicado, é multiplicar 5.000 vezes 12. É anjo que não acaba mais, ô glória. Mas ele não fez isso, muito pelo contrário, ele estendeu a mão e curou a orelha do soldado. Naquela hora ali, diante do conselho, de noite já, Jesus sangrando com a coroa de espinho, eles querem ser mal, as trevas, o momento das trevas. Jesus com a cana na mão, imagine você com um pedaço de pau, você já tinha distribuído no meio de espinhaços de alguém, tinha ou não tinha? Mas ele ficou ali com a cana na mão, com a capa de escarlate, sangrando e não abriu a sua boca. Não acabou não. Versículo de número 30. E cuspido nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Tem humilhação? Começaram a cuspir o Senhor Jesus. E com o mesmo pedaço de pau batia na cabeça dele. Oh meu Deus! Batendo na cabeça dele. Isso antes de ser crucificado. 31. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Vai ter, ali vão judiar de Jesus. Mas até a crucificação, lá nós lemos em Isaías 53, ele foi moído e oprimido. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O nosso castigo ele levou, o pecado ele tomou sobre si. O versículo de número 39, eu vou dar um pulo aqui. Mateus 27, 39, diz... Aí Jesus já está pendurado lá no Calvário. Já vão enfiar os pregos nas mãos, nos pés, tirar a sua roupa, porque lançaram sorte. A roupa de Jesus não tinha costura. Eles fizeram um bingo ali no pé da cruz, lançaram sorte. É por isso que nós não fazemos bingo na igreja. Muita gente, nós já passamos tanta dificuldade para pagar o aluguel. E tinha alguns irmãos na intenção de ajudar, a intenção boa, pastor, vamos fazer uma feijoada aqui na igreja, vamos fazer um bingo. Eu posso até um dia fazer a feijoada, mas eu fecho as portas que é para nós comer até, mas não vou vender. A gente vende, tem pessoas que faz, cada um é cada um, mas a igreja é lugar de oração. Vamos fazer um bingo, Deus me livre, na igreja. Lançaram sorte da veste de Jesus. Agora Jesus está seminu na cruz, no meio do sol, sem formosura alguma, magrinho, porque andava muito, já está aparecendo nas suas costelas, e ele vai ficar sem formosura porque ele está todo deformado. Ele apanhou muito, foi muito chicoteado, levou a cruz, eu estou resumindo, junto com Simão Cirineu. Está sangrando muito, aquele sangue preto, no meio do sol da Palestina, que o sol é muito mais quente que aqui no Nordeste. Ele vai verter todo o sangue caindo no olho dele, todo o seu corpo. Ele vai recebendo ali, pendurado nessa posição. Ele vai morrendo, vai queimando, vai virando um churrasco natural, em pleno sol. O versículo de número 39, ele lá em cima, que nem para morrer ele teve paz. Imagina? E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Já viu essa atitude? Você fala uma coisa à pessoa, essa atitude é pior do que se alguém falasse. É como a pessoa zombasse. Maneavam a cabeça. Versículo de número 40 diz, dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e edificais, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Jesus não vai responder nada. Não vai dizer que está doendo, não vai reclamar,
não vai contestar, ele vai ficar calado. 43, confiou em Deus, livre agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até 3 horas da tarde, traduzindo do relógio judaico para o nosso. Versículo de número 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Está vendo agora a dor? Ele foi moído, não abriu sua boca, ele só vai agora olhar, e aí ele disse, o Pai me desamparou. Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Querido, muitas vezes nós enfrentamos lutas e achamos que Deus não está conosco. Nós enfrentamos situações e será se Deus não está vendo? Tá, mas é o momento que você é que tem que enfrentar. É o momento de você e Deus. Certas coisas não é com ninguém, é você e Deus. Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? É um momento ali só. Versículo de número 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia, este chama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de lhe beber. Ainda botaram vinagre na boca seca. Eles, segundo os estudiosos, eles colocavam vinagre assim para aliviar as dores. Mas vão colocar vinagre. 49, e os outros porém diziam, deixamos e vejamos se Elias vem livrá-lo. E os 50 diz assim, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. A vida vai tirar dele, ele morreu ali. Ele só vira a cabeça, depois de ficar desde 9 horas da manhã, até as 5 horas da tarde, que é a hora que vão tirar Jesus do madeiro e ainda vão furar aqui do lado dele. Você que está aqui na igreja e você que está me assistindo, você está entendendo porque não existe outro Salvador? Você está entendendo que o único que foi crucificado foi Jesus? Não foi Pedro, não foi Maria, não foi Tiago, não foi Padre Cício, não foi Frei Damião, não foi nenhum ídolo dessa terra, não foi padre, não foi pastor, mas foi o Senhor Jesus. Por isso que toda honra, toda glória tem que ser dada a Ele. E a única maneira da pessoa ser salva é reconhecendo esse sacrifício. Querido católico que me assiste, se Maria fosse viva, ela dizia que toda honra, toda glória é só para Jesus. Maria foi uma mulher santa, a mãe de Jesus, que continuou a obra do Pai aqui na terra, mesmo quando o Filho foi crucificado e subiu aos céus. Uma mulher santa, uma mulher de Deus, mas ela, com toda a sua santidade, ela não pode salvar nenhum deles. Somente Jesus, somente Ele. É dele que nós precisamos reconhecer. Entenda isso, que a salvação não pode ser fora de Jesus. Eu quero encerrar com vocês no livro de Romanos. Eu sei de cor esses 3 versículos que eu vou ler com você, mas eu quero ler com você, que eu acho bonito demais esse versículo. Romanos capítulo de número 10, passa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem o livro de Romanos, antes de Coríntios. Continue aí firme conosco. Romanos capítulo 10. Depois de Atos, antes de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 8 em diante. Olha que coisa tremenda, essa é a palavra. Eu tenho dito aqui nas nossos cultos, nas minhas mensagens, que Jesus é simples. Não adianta daqui falar de Aristóteles, falar de Walter, Rousseau, não adianta chegar aqui e falar
de nenhum desses reformadores, Lutero e companhia, não. As pessoas não precisam disso. Quanto mais aprender, melhor. Mas você precisa entender que quem foi crucificado foi Jesus. O único que salva é Jesus. A mensagem é essa. Está entendendo, Genô? Qualquer outro. Não adianta inventar. A mensagem é Jesus. Capítulo 10, verso de número 8. Eu disse que Genô ia pregar aqui. Ele disse que está muito preparado. Por isso que eu estou dizendo. É só anunciar Jesus, Genô. 10, versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está aqui na minha boca, junto de mim no meu coração. Versículo 9. A saber, olha só. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, você tem que declarar: Jesus é meu Salvador. E com teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu digo: Jesus é meu Salvador e eu acredito que Ele morreu e ressuscitou. Eu confesso com a minha boca, creio no coração e eu sou salvo. Versículo de número 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. A salvação é muito simples, é você declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor e você crê que Ele morreu e ressuscitou. Além de você ser salvo, você é curado, você é liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos tomam posse e recebem essa palavra? Então vamos colocar todos em pés em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda e diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu vou fazer uma oração e quero já aproveitar e fazer um apelo para você que não entregou a vida para Jesus, você que me assiste, você que está afastado, desviado, você que era uma bênção na igreja, você é aquela pessoa que louvava, estava sempre nos cultos, era uma pessoa assídua nos cultos, fazia a obra, louvava, evangelizava, mas hoje você está tão desviado, você está tão fria que está quase parando. Eu falava de manhã no culto para uma irmã aqui, ela disse: pastor, estava tão desanimada. Eu disse: continue perseverando. A Bíblia não diz que vai ser salvo o fervoroso, a Bíblia diz que vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Sabe aquele dia que você está sem vontade de vir para a igreja? Aí é que você tem que vir. Venha, nem que venha capengando, venha, se assente ali e fica ouvindo a palavra. Não saia da igreja por nada, não se desvie por nada. Pecar todo mundo peca, mas peça para Deus lhe ajudar. Permaneça. Nós somos falhos, nós somos errôneos, mas nunca desista. Essa oração, a igreja, nós vamos orar também. Se arrependa dos seus pecados. Jesus levou no Calvário, porque em seguida nós vamos participar da Santa Ceia. E lá em Coríntios 23, versículo 28, Coríntios 11, 28, examine o homem a si mesmo e assim participe. O homem tem que fazer um exame da sua vida e dizer: realmente eu pequei, eu falei, Senhor, eu me arrependo, eu vou participar. E não ficar sem participar da Santa Ceia. Eu conheço pessoas que estão mais de 2 anos que não participam da ceia. Você está pensando o quê? Que você é santo? Se você fosse santo, você não estava mais aqui, não. Nós somos santos porque o santo é um separado. Mas se você fosse tão santão, Deus já tinha te levado. Ora, a Bíblia diz que Enoque era um homem bom, andou com Deus, Deus tomou para si. Aí vem o Elias, um homem bom, fiel, santo, andou com Deus, Deus toma para si. Se você fosse tão santo, você já tinha sido arrebatado. Como também muitas pessoas que agradecem que 10 anos que não tomava Santa Ceia, quando ouviu esse meu argumento, tomou.
A Santa Ceia, Jesus disse: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Você que está em casa, você vai se reconciliar. Na próxima ceia você vai participar numa igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que prega Jesus de verdade, que não vende, que não negocia a fé, que não brinca com a fé das pessoas, que não entrega pedra, sal, que crê só no nome de Jesus. Eu não vi lá no Calvário Jesus dizendo: olha, pega o sal grosso, leva para casa. Ele falou isso? Não. Ele mandou foi perdoar, orar e buscar. Então, você que está aí em casa, declara que Jesus é teu Salvador. Não é para ser crente nem mudar de religião, é para entender que só Jesus salva. Nessa oração você vai declarar que Jesus é seu Senhor e Salvador, como você que está afastado também, em nome de Jesus. Toda a igreja aqui nós vamos orar. Se a igreja quiser se colocar de joelhos já para orar, para depois nós participarmos da ceia, fica à vontade. E os que estão também em casa, nós vamos orar agora. Agora toda a igreja, ore a Deus assim comigo, com muita fé. Diga: Senhor e meu Deus, como você também em casa, diga: meu Pai, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, entra na minha vida. Eu declaro que o Senhor Jesus é meu único Senhor e Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Arranca, Senhor, toda enfermidade do meu corpo, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados, aí falando com o Senhor. Oh Deus querido, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração agora. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra. Senhor, perdoe esse homem, essa mulher, por momento de fraqueza. Ela falhou, ela pecou, ela caiu, escorregou. Senhor, tira todo o fruto da carne, daquilo que não é bom da vida dessa pessoa. Tira a ira, tira o pecado e coloca o Teu Espírito Santo. Bota os frutos do Espírito, a bondade, a misericórdia, o amor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tira essa pessoa da depressão, tira essa pessoa da angústia. Jesus já foi oprimido, o Senhor Jesus já foi moído pela nossa iniquidade. O castigo que era contra nós, Ele vai arrancar. O que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Querido, receba a cura. O Senhor já arrancou a tua enfermidade. Saia todo o câncer, saia toda diabetes, saia toda doença na carne, nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos. Receba a cura onde você estiver. Saia toda depressão, receba agora o refrigério do Espírito Santo. O Senhor já levou sobre o Calvário toda a tua dor. Vai recebendo a unção do Deus Todo-Poderoso e vai adorando, vai glorificando. É pela fé, receba e sinta a cura no teu corpo. Oh, aleluia. Oh, riripalabalas. Recebe em nome de Jesus. Recebe, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Oh, estou sentindo Deus curando. Deus está fazendo um grande milagre agora. Repalabalas. Oh, riripalacandarabalabalaps. Vai recebendo. Oh, Deus poderoso, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Aí
ministramos ao único, cante com fé, toda a igreja, ao único que é digno de receber. Oh, aleluia, Deus. Receba a cura aí onde você está. A força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ministramos erga as suas mãos e adore o Senhor. Diga: coroamos, adore a Ele. Oh, aleluia. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos só assim, com fé, ó. Oh, glória! A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Erga as tuas mãos aos céus. Já tome posse da tua cura, do teu milagre. Ainda que venha a crise, o Senhor prometeu nos sustentar. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode se assentar, por gentileza. Toda a igreja. Sentado aí no teu lugar, eu ministrei essa mesma palavra de manhã da oferta, e eu quero também ministrar com vocês e o povo de casa acompanhar também, para entender a importância de ser dizimista e ofertar ao Senhor. Aqui no livro de Tiago, lá perto depois dos Hebreus, antes de Pedro, João, perto de Apocalipse, está o livro de Tiago, capítulo de número 2, vai encontrando. E você que está em casa assistindo, entenda o seguinte: as pessoas falam da igreja, falam mal, mas quem já provou sabe do poder de Deus, do milagre. O que é o dízimo, o que é a oferta? É uma aliança com Deus. Aí muitos não querem ser dizimistas, arranjam pretexto, desculpas, diz que é da lei, não existe. O dízimo não é da lei, já é do princípio, lá dos patriarcas. O primeiro dizimista foi Abel, depois vem o Abraão. São pessoas fiéis a Deus. Depois o Senhor Jesus fala do dízimo. Então eu quero te fazer entender isso. E a Bíblia diz que quando a gente não devolve o dízimo, nós roubamos a Deus. Pastor, se eu não devolver o dízimo, eu vou para o inferno? Não sei. Quem me pôs por juiz? Isso é você e Deus. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Isso cabe a você, se você quer devolver ou não. Eu não te disse no início que Deus deu livre-arbítrio? Eu procuro separar tudo que vem na minha mão, porque é uma aliança que eu tenho com Deus. O dízimo é aliança com Deus. Eu sei que todo mundo quer prosperar, e enfrentando uma crise dessa, eu pedi para as pessoas trazerem assistência. Quem lembrou, Deus abençoe. Traga um arroz, um feijão. É aí que a gente tem que trazer, mesmo caro, porque se não estava caro, já tinha pessoas passando fome. Imagina agora com o preço do arroz
de R$25, 30, o feijão, o óleo lá em cima. Aí é que eu tenho que colaborar, porque aqueles que não tinham condições, vão ficar com menos condições ainda. E Jesus ensinou: dai-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Quando eu dou, eu recebo. É a lei de Deus. Então, para que a gente aprenda, Tiago 2, verso 14, diz assim, Tiago 2, 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Eu tenho fé, eu creio em Jesus, mas se você não cultuar, se você não andar no caminho, você não vai ser salvo. Pastor, eu creio, vou assistir online, vou assistir de casa. Em casa você toma a Santa Ceia, em casa você não tem a comunhão. Você precisa estar na presença do Pai. Passou a pandemia, nós fizemos alguns cultos de casa, como estamos filmando até hoje. Mas eu tenho que vir na igreja, você está assistindo até hoje, você tem que vir. Você tem fé, você tem uma fé tremenda. Mas se não tiver obra, não adianta, a fé ela tem que praticar. Deus permite a gente passar uma situação, eu pregava isso no culto da manhã. Deus experimenta e o diabo tenta, mas Deus permite para a gente vencer, conhecer mais Deus, para não ficar só nas palavras. Ora, eu sou técnico em agropecuária, um abraço para os meus amigos lá de Iguatu, da Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, que mudou o nome. Muitos me assistem, um abraço para Helenildo, meu irmãozão, lá de Iguatu, está sempre acompanhando as lives, todos eles. Lá nós tinha um lema: aprender para fazer e fazer para aprender. Nós tínhamos aula teórica na sala de aula e depois nós íamos para o campo. Nós íamos para o campo. Você está aí, ó. Você não sabe como constrói, que tem que botar um tijolinho lá em cima? Mas dá uma colher de pedreiro para você e amassa para ver se você faz. O pastor Betão, ele não é teórico não, é no prático. Nós construindo aqui o altar, eu disse, eu vou fazer esse negócio. Na hora que eu comecei a fazer, o pastor Betão olhou e disse, e não usa o prumo não? O bicho já ia assim, olha. Imagine se fosse uma parede, né? E não fosse a Torre de Babel, eu caía já nos primeiros metros. Eu sei. Lá nós aprendemos topografia, tudo. Mas eu não tenho a prática. Que adianta você ser cheio de fé, mas você não pratica. Eu creio que Deus vai me prosperar, mas não é dizimista, não é ofertante, não ajuda ninguém. Não dá uma esmola, não dá uma oferta, não dá um prato de comida para ninguém. Deus não vai lhe prosperar não, desse jeito não. Você tem que abrir a mão. Versículo de número 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, tiver pelado, não tiver roupa, não tiver como se vestir, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Eu conheço até pastores assim. A pessoa chega prezando alguma coisa, faz uma oração, Deus é contigo, varão, vai na benção. Vai na benção nada, eu quero um prato de arroz, eu quero uma roupa. Que adianta você dizer isso para as pessoas? Não, Deus te abençoe, Deus vai entrar com providência. Mas cadê a obra? Está com fome agora, meu filho. Minha mãe disse que saco vazio não se põe de pé. Dê um feijãozinho para o bichinho ter força, pelo menos para orar, que a gente não tem força de orar não, com fome não. Versículo de número 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. 18. Mas dirá alguém, aqui é forte, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você quer ser abençoado? Tenha uma aliança com Deus, seja dizimista fiel, mesmo no pouco que você ganhar, se estiver desempregado nessa crise, alguém lhe der um dinheiro, te deu R$100, separa 10 de oferta, mais 5, 10 de dízimo, mais 5 de oferta, não mostra a ninguém, não precisa nem botar o teu nome no impresso, apresente para Deus. Devolva lá na sua igreja católica, quando você congregar, não, é só uma esmola, não, é a minha fidelidade com Deus. A minha mãe que está me assistindo agora, lá no hospital, que Deus entra aí, te abençoe e te cure, mãe, em nome de Jesus. Ela mesmo católica, ela aprendeu a ser dizimista. E ela dizia para o padre, não leia o meu nome, que lá, né, nas comunidades católicas, lê o nome.
fulano, deu tanto. Minha mãe disse, no dia que você lê o meu nome, eu não trago mais. Minha mãe de imediato não entregou a vida para Jesus, a gente até brigava. Mas uma coisa que ela aprendeu foi ser dizimista, mesmo sem entregar a vida para Jesus. Ela recebia o salário mínimo, era 800, na época, ela separava ali os 80 de dízimo, botava no empréstimo e levava lá na igreja. E começaram a estranhar que essas igrejas diziam assim, dê o que puder, Deus não é mendigo. Você tem que ser dizimista fiel, honrar a Deus com o teu melhor. Oferta é aquilo que dói. A viúva, a oferta da viúva, 2 moedas. As 2 moedas era a única coisa que a viúva tinha. É como se você pegasse tudo que você tem. Aí vai doer. Oferta é aquilo que sai de você. O dízimo é de Deus. Não estou falando nem de devorador, nada disso hoje não. Eu estou dizendo a sua fidelidade com Deus. Me mostre a tua fé, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Não é só de boca, tem que praticar. Então aprenda a ser dizimista, você em casa, mesmo se não estiver trabalhando. Devolva na igreja que você congregar, próximo de você. Muitas pessoas dizem assim, eu vou devolver o dízimo. Eu digo, não, devolva na sua igreja. Se você quiser nos ajudar com oferta, como tem irmãos que ajudam, você me pede o número da conta, eu te mando, você dá uma oferta para a obra, para a igreja. Porque aqui o que a gente paga, a nossa despesa é mais de 2.000 todo mês. Com água, com luz, com aluguel. Sem contar as reformas que a gente já vem fazendo, a gente gasta. Que as pessoas não estão vendo as laterais da igreja, nós estamos aqui ainda reformando, está ficando show de bola. Porque os dízimos, as ofertas é para mantimento da obra. Glória a Deus. Aí ainda vem aqueles que dizem, que o governo tem que cobrar as coisas da igreja. O governo devia dar, como dá para os espíritas, para a igreja católica. Nós não recebemos nada do governo não, mas se ele cobrar a gente paga. Quem sustenta a igreja é os dizimistas, é o povo, são coluna de Deus. Nós não temos ajuda do governo não. Quem sustenta a obra de Deus é Ele que levanta pessoas. Eu não faço questão nenhuma, a gente declara no documento, se quiser cobrar, cobre. Porque eu acredito que Deus vai sustentar. E não digo que Ele não sustentar, é porque Ele nos tira dessa terra. Pregava de manhã, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, o fim da fé é a salvação. Eu deixo de ter fé no dia que Jesus me chamar. Glória a Deus. Então aprenda a ser dizimista, a ser ofertante, você em casa. Faça aliança com Deus, você vai ver como Deus vai te abençoar. Nós vamos pegar agora nossas ofertas, nosso santo dízimo, toda a igreja vamos colocar de pé. Nós vamos encerrar nossa live, nosso culto online. O nosso próximo culto online será quarta-feira, às 7h30, que é o culto da palavra do Espírito Santo. Mas os nossos cultos acontecem domingo, 8 horas da manhã, domingo, 6 horas da noite, quarta-feira, 7h30. Quem estiver aqui em João Pessoa, venha participar conosco. O endereço da nossa igreja no bairro de Mangabeira, o maior bairro da Paraíba. Fica na Rua do Trauminho, em frente ao Mercadinho Sempre Mais. Você é o nosso convidado todo especial. Deus abençoe tua família, tua semana e até lá, em nome de Jesus.